Na Volta a gente compra? Como assim? Olá, estamos com mais um podcast, Na Volta a gente compra. Hoje o episódio é muito especial, assim como todos, mas vamos trazer um tema muito importante. Estamos aqui com duas mães incríveis para abordar esse tema, que é sobre o TDAH e o autismo. Vou deixar elas se apresentarem. Quem começa? Vivian. Vivian, pode se apresentar. Bom, meu nome é Vivian, eu tenho 35 anos, tenho 2 filhos, o Felipe, de 9 anos, e a Amanda, de 7. E atualmente eu vivo minha maternidade de forma integral. Já trabalhei fora, né, um período, mas nesse momento eu resolvi voltar, né, para minha casa para me dedicar mais à maternidade e também a novos projetos. Certo. Eu estudo atualmente psicanálise, né, e estou aí em processo de começar a minha carreira profissional dentro dessa área. Bacana. E você, Vivian? Eu sou Miriam, sou uma pessoa autista com diagnóstico tardio, sou mãe do Heitor, de 5 anos. Heitor, diferente de mim, teve diagnóstico precoce aos 2 anos e 7 meses. Eu trabalho, hoje empreendo. Depois da maternidade, eu me vi no empreendedorismo como a única forma de poder exercer a maternidade como eu acredito, porque eu queria participar da vida do meu filho. E quando veio o diagnóstico de autismo, eu tive mais certeza ainda de que eu poderia conseguir acompanhar ele nas terapias através do empreendedorismo. E hoje, graças a Deus, o Heitor saiu de um nível 2 de suporte, que é aquele em que a criança não fala, tem muitas estereotipias, precisa de muita ajuda, para o nível 1 de suporte, que é o meu. Então, hoje eu tenho uma criança que me proporciona uma maternidade mais leve, porque a gente romantiza em certos momentos a maternidade, principalmente a atípica, né? Muitos nos veem como guerreiras, como mães de anjo, e nós não somos nada disso, né? E a descoberta do diagnóstico, ela veio para tornar essa caminhada mais leve, para ter apoio, suporte. E acho que bater esse papo aqui com vocês é uma forma também da gente conscientizar outras mãezinhas que estão aí na desconfiança, que estão aí na caminhada, para a gente poder trocar experiência e dizer que a gente, quando se junta, facilita o processo. Certo. Antes da gente entrar nesse assunto, né, que é o nosso foco hoje, como que foi essa questão, assim, da maternidade? Vocês sempre tiveram o sonho de ser mãe? Pegou de surpresa? Como é que foi? Essa parte mesmo, assim, porque tem o romantismo que a gente acaba criando, ser mãe é uma maravilha, mas vem a notícia, às vezes a gente não lida da forma que a gente acha bacana, tem mãe que fica meio sem reação, outras já ficam felizes, aí vem a maternidade, um boom de situações que cai por terra todo aquilo que a gente planejou. Como é que foi esse início para vocês? Vocês queriam ser mãe? Como é que foi o inicinho, aquela parte do gestar e tudo? Bom, assim, para mim, eu fui muito criada nessa questão social, cultural, de que a maternidade é uma coisa linda, maravilhosa, dentro da sua casinha, do seu castelo, com o seu príncipe, e os pais são sempre perfeitos e que conseguem conduzir a vida do filho a todo instante, independente da idade que eles tenham, como eles venham, né? E, sim, então eu sonhava em ser mãe, mas eu tive um diagnóstico muito precoce ainda na minha adolescência, que eu tenho um fator genético que chama fator 5 de Leiden, que é um fator que gera trombose mais grave, né? Uma trombose mais, assim, como que eu posso dizer? De forma mais moderada, né, no organismo, e acontece principalmente quando você está gestante. Então, eu casei já sabendo que eu ia enfrentar problemas na gestação, mas com o suporte médico sempre fui orientada. Você pode engravidar, porém você vai ter que fazer tratamentos durante a gravidez. E aí, quando veio a primeira gravidez, não foi planejada, eu já havia casado, no entanto, foi até muito rápido, eu só estava com 10 meses de casamento. E eu fiquei muito feliz e tudo mais. E quando veio realmente os problemas, começaram a aparecer os problemas devido a esse fator genético, já começou a minha desromantização, vamos dizer assim. Porque aí realmente tive que ficar acamada, foi 1 ano de cama durante todo o processo gestacional e pós-parto, né?
Nossa, E- que desafiador, hein? Sim. Então, eu não vivia aquela maternidade romantizada de você tirar foto, de você poder fazer o enxoval do seu bebê, de você poder ir no médico bonitinha, de curtir a barriga toda redondinha. Então, foi assim, principalmente a primeira, foi mais um desafio, né? Então, para mim, já conscientizei naquele momento que eu não seria mãe de muitos filhos. E por conta essa condição que foi o parto cesárea, que a gente tinha comentado? Isso. Eu não tinha escolha, né? Até hoje, caso eu engravidasse novamente, eu não teria escolha pelo parto normal, porque ele seria muito mais arriscado, tanto para a minha saúde, como também para a saúde do bebê. E aí, no caso do Felipe, eu tive um descolamento de placenta muito grande, que foi a trombose placentária. E ele foi gerado, assim, em circunstâncias muito peculiares, né? E ele nasceu bem pequenininho para a Quantas idade semanas? gestacional. Ele não nasceu prematuro, ele nasceu pequeno, né, para a idade dele. Ele nasceu de 39 semanas, deu 39 Gente, semanas. ela tá contando a história do meu filho, quase. E aí, assim, lá começou também a outra parte da desromantização, porque na minha cabeça até então eu pensava, vou passar pela gestação e vai ficar tudo lindo de novo. E aí, Não vai. não foi nada disso, que ele nasceu pequenininho, ele não chorava, ele teve muita dificuldade na amamentação. Mas você conseguiu amamentar? Ou... Quando ele estava com 21 dias de vida, que ele conseguiu mamar. Até então, a gente tinha que dar fórmula e eu não queria desistir. E os médicos, até nesse caso, me incentivavam. Olha, desiste, porque você tem leite, mas ele não consegue, ele não tem a força suficiente para sugar. E você está sofrendo, está fazendo ele sofrer, está com fome. Mas eu falei, gente, não, isso é um propósito que eu quero alcançar, que é amamentar o meu filho. Ao menos isso eu vou fazer. É, a A gente se amamentação. sente muito fracassado quando não consegue amamentar. Isso. Porque é uma romantização, né? Você se sente muito incompetente enquanto mulher. Eu falo porque eu não conseguia amamentar meu filho como eu quis. Uhum. Vocês contando a história do Heitor, do seu filho, eu fui vendo a história do meu. Como é que foi, já puxando Eu não sabia dos problemas que eu tenho, né? Que eu fui descobrir depois. A nossa história é um pouco parecida. Eu tenho trombofilia, tenho algumas deficiências, mas eu fui descobrir a trombofilia e Heitor estava com 1 ano e meio, por um acaso. E aí eu tive a gestação de risco. No início tive placenta baixa, tive hipertensão, tive pré-eclâmpsia. Dizem que eu quase morri, só eu que não fiquei sabendo. Na época eu escolhi uma equipe... trabalha o parto humanizado aqui em Goiânia, então disseram que eu podia tentar mesmo assim, tendo a pré-eclâmpsia e tal. E eu tentei 12 horas de trabalho de parto e tudo, era meu sonho, Mas né? não foi. Não foi. Eu tive uma gravidez planejada, mas eu já vim de 2 perdas gestacionais. Então, o Heitor foi muito sonhado, muito desejado. Eu já estava com 28 anos de idade, então, assim, era a minha realização naquele momento, era ser mãe. Aí o Heitor nasceu de 37 semanas e 1 dia, não é considerado prematuro, mas ele nasceu pequeno para a idade gestacional, com baixo peso, 2 quilos, nasceu com hipoglicemia. No dia seguinte, ele precisou ir para a UTI, então meu filho ficou 7 dias na UTI. Aí ele nasceu com o queixo, né, mal formado ainda, então não conseguia sugar. E aí, nesse período da UTI, ele ficou em outro hospital diferente do que eu o ganhei. Então, eu tinha que ir para a UTI, passar o dia e ir embora para minha casa dormir. Então, para mim, já começou ali. A primeira decepção da maternidade foi sair da maternidade sem meu filho nos braços. Porque já tem aquele negócio, você compra a roupinha para sair da maternidade, para tirar a foto na porta da maternidade. Então, ali, meu sonho de mãe, de maternidade, já começou a ser desconstruído. Já comecei a me sentir uma mãe fracassada. Porque é assim que a gente se sente. E aí, depois, Heitor teve alta da UTI, com muita peleja, com muito perrengue. A gente teve muita dificuldade na amamentação. Sempre foi com fórmula. Então, mamava no peito um pouquinho, tinha que complementar na fórmula, porque ele precisava ganhar peso para ter imunidade. A gente teve que proibir todas as visitas, porque não podia receber visita. Logo foi a época da pandemia. Ele nasceu em 2020, então foi um ano muito desafiador. Aí,
ficou 10 dias em casa, passou um pouco, descobrimos que ele estava com uma infecção no cotovelo. Um belo dia o menino chorava, muito inchado. Mandei foto para a pediatra, ela falou, procura um pronto-socorro para avaliar. Voltamos para o hospital, fez vários exames, falou assim, tá inflamado. E aí, ele estava com artrite séptica. Aí, na minha cabeça, né, eu falei, mas artrite não é coisa de véi? Aí o médico falou, não, tem uma artrite que é bacteriana. Pode ser que pegou no local onde você ganhou ele ou na UTI. O mais óbvio era na UTI. Então, o Heitor foi para centro cirúrgico 2 vezes para fazer uma cirurgia no cotovelo, para remover toda a secreção que ficou. E aí, eu vou comentar uma questão, né, porque as nossas histórias são parecidas, entra num dos critérios que hoje já se tem de estudo sobre o autismo, que é o critério de fator ambiental. O que é o fator ambiental de condição uterina do bebê? Tanto o meu bebê quanto o dela não tiveram condições uterinas propícias para um bom desenvolvimento dentro do útero. E isso atrapalha o desenvolvimento neurológico da criança. Exatamente. Então, é um dos fatores de autismo, de TDAH e de outros tantos Eu ia transtornos. até perguntar isso também. se era uma coincidência ou realmente tinha algo, tipo... Tem pesquisas Tem. hoje Pesquisa. que já comprovam. O primeiro fator é o genético. Então, na minha família, hoje, tem o meu diagnóstico, tem o diagnóstico do meu filho, tem o diagnóstico de um você primo. falou que foi tardio? Você tinha quantos Foi anos? tardio. Eu estava com 31. Estou para fazer 34. Estava com 31. Foi depois que você Foi mãe? depois do Heitor. Aí, como que aconteceu? Eu comecei a levar o Heitor nas clínicas, nas terapias, e comecei a observar as meninas, porque tem uma diferença muito grande do diagnóstico dos meninos para as meninas. Porque os meninos, eles têm alguns interesses muito restritos. Então, você logo percebe que aquele menino é diferente, digamos assim. A menina, não. Ela mascara muito bem, ela se comporta muito bem, ela brinca de boneca, ela cuida dos outros, então ela disfarça, digamos assim. Aí eu comecei a observar as meninas da clínica. Eu falei, gente, sou igual a essas meninas. Eu era assim quando era criança. Então, eu nunca gostei muito de brincar com outras crianças da minha idade. Eu sempre gostei de ler. Na hora do recreio, eu não gostava de brincar no pátio. Eu ia para a biblioteca, eu li todos os livros da biblioteca. Que criança que lê todos os livros da biblioteca? Nenhuma. Não é normal isso. Então, eram fatores muito restritos, porque eu tenho hiperfoco em leitura. Hoje, qual que é meu trabalho? Eu trabalho com leitura, eu trabalho com meu hiperfoco. Então, eu sou revisora de texto, formei em letras. Então, eu comecei a observar. E aí, o que acontece? Eu passei a vida inteira tendo depressão e crise de ansiedade. Passei a vida inteira com meu pai me levando no hospital psiquiátrico, porque eu tinha crise. Fiz tratamento com psiquiatra há muitos Você tomava anos, sendo remédio? medicada, fazendo psicoterapia. Então, desde os meus 16 anos, eu sempre fiz psicoterapia. Então, eu também tenho hiperfoco em saúde mental. Então, eu sempre li muito para me entender. Porque se eu ia nos profissionais e eles não conseguiam me entender, eu precisava me entender para saber lidar comigo. E essa questão é muito interessante também, porque quando você recebe um diagnóstico de um filho, os profissionais, eles começam a investigação. Então, acaba que os familiares também, mais próximos, né, principalmente os pais, se submetem a avaliações, né, e até mesmo a gente começa a questionar se aqueles comportamentos são, de fato, normalizados pela sociedade ou se eles têm alguma característica do transtorno que o filho, no caso, seria diagnosticado, né? E essa questão que ela falou da gestação, né, eu considero que a minha gestação, em particular, foi muito conturbada, porque realmente eu tive muitas crises emocionais, minha ansiedade ficou muito, muito atacada, então tive que tomar medicamento para dormir praticamente o dia todo, a noite toda, porque quando eu acordava eu ficava preocupada, né? E, querendo ou não, quando você vai num médico que trata mais a parte física, acaba que não tem tanta explicação do que acontece com o seu emocional. Então, o médico era muito prático, muito objetivo. Então, ele só falava, olha, sua gravidez é de risco, infelizmente pode levar você à morte. Pode ser que seu filho não nasça Nossa, com vida. imagina a mãe ouvindo uma coisa dessa. A Você cabeça já já tá... tá hormônio, um Mesmo monte de que coisa. fala de uma maneira assim amorosa, vamos dizer assim, que pela maneira ética do médico falar, ainda assim é um baque muito grande, né? Você tem uma filha, né? São Sim. 2. Quando ela tem algo diagnosticado, Não. tranquilo? Porque você comentou sobre não querer ter mais filhos com esse receio de passar pro
Sim. a condição para o outro. Eu falo até brincando, né? Eu falo, não, gente, eu já sou autista. Se eu for ter outro, é certeza que vai vir autista. Eu autista, filho autista. Eu não dou conta. Na hora que um der crise, todo mundo vai dar. Então, eu, por escolha, optei por não ter. Fora o custo de vida que é muito alto. Porque, assim, eu, hoje, e o pai do meu filho, a gente proporcionou para ele as terapias. Certo. Se vir um outro autista, independente de quem seja o pai, eu vou querer também proporcionar. Então, eu penso também nessa questão do custo de vida. Mas não é só o custo de vida, eu penso na minha saúde mental. Porque o que mais ficou abalado depois do diagnóstico do Heitor, para mim, foi a minha saúde mental. Eu levei 1 ano e meio para recuperar a minha saúde mental. E foi muita terapia, assim, grupo de mães atípicas, graças a Deus que eu recebi acolhimento, porque quando a gente recebe o diagnóstico de um filho, independente se é de TEA, de TDAH ou de qualquer outra coisa, muitas vezes as pessoas próximas, a família, principalmente o companheiro, as pessoas não acreditam em você. Então, Acho que é todo um mundo exagero. duvida. E aí, quando você encontra um apoio, um acolhimento no grupo de outras mães que também passam pelo mesmo que você, é como se aquilo fosse um aconchego na sua alma. Mas só que isso leva um tempo. Vocês comentaram, a gente conversou um pouco no off, né? Que tem fono, tem terapia, um monte de Isso. coisa. No seu caso, que você teve 2 gestações e a idade são próximas, como é que você consegue conciliar? Porque você falou que acabou deixando de trabalhar fora, tá se dedicando aos estudos Sim. agora, mas para poder vivenciar isso, porque uma criança em si já demanda muita Nossa Senhora. atenção, ainda uma criança atípica, né? Isso. No caso, se você puder falar um pouco do TDAH, que foi o laudo que ele já Isso. tem, né? Isso, o Felipe, ele já foi laudado com TDAH, né? O TDAH misto, que é a hiperatividade e o distúrbio de atenção, né? E por mais que, assim, hoje, assim, até minha proposta é realmente trazer aqui com esse assunto a conscientização dos diagnósticos errados, que infelizmente existem muitos, e também o autodiagnóstico. Quando a gente fala TDAH, é muito comum as pessoas falarem, eu também tenho, eu conheço alguém que tem. Só que o TDAH, na realidade, ali no dia a dia, você vivendo com ele é muito diferente do que simplesmente você apresentar um sintoma e se autodiagnosticar como tal. Então, assim, na minha casa, o meu esposo, ele é TDAH, só que por ele já ser de uma outra geração, ele não teve todo esse suporte, não teve todo esse conhecimento, não teve acesso ao O tratamento. pessoal antigamente falava que era frescura, menino mal criado. Exatamente. Então, ele era da época que a professora podia ainda puxar a orelha na escola, achava que era preguiça e tudo mais, né? E hoje a gente já está num momento mais diferente, assim, que realmente tem o diagnóstico, tem as crianças que são atípicas, que têm comportamentos muito diferentes da porcentagem maior. Então, isso acaba que facilitou na nossa maternidade. No entanto, as dificuldades de conviver com TDAH, com autista, elas são inúmeras, não são iguais, porque em cada casa acontece de uma maneira diferente. São indivíduos, né, acima de tudo, não são apenas diagnósticos, são indivíduos. Então, o autista ele nunca vai ser igual ao outro, um TDAH ele nunca vai ser igual ao outro, né? Então, assim, é muito desafiador. Eu fiquei fora, após as minhas 2 gestações, durante 6 anos, fora do mercado de trabalho. Voltei, trabalhei por 3 anos. E aí, esse ano, eu decidi sair novamente devido às demandas do meu filho, do Felipe. Porque a gente teve uma dificuldade muito grande de conseguir o diagnóstico dele. Pelo pai ter TDAH, todos os médicos chegavam já, não, isso é TDAH, não precisa de preocupar, que é TDAH. Como Só que não preocupa? Né? Então, assim, foi uma falta de orientação, foi uma falta de maturidade da minha parte, né, de experiência. Então, até eu chegar, de fato, no diagnóstico fechado e suspeitar para o autismo, foi uma caminhada longa, que eu ainda estou traçando essa caminhada, porque ainda não saiu o diagnóstico dele, mas vários indícios, vários profissionais que atenderam o Felipe falaram que ele tem todos os traços de autista, só que é autista nível 1 de suporte, e por ele ter o TDAH, mascarou muito o autismo. Porque o TDAH e o autista têm muitos sintomas em comum, né? A falta de atenção, o hiperfoco. O TDAH também tem crises, não como as do autista, mas tem crises. Aproveitando que você entrou
nessa fase aí, só te interrompendo rapidinho, Sim. porque a cabeça da mãe aqui, se passar, eu vou esquecer. Depois que você concluir aí, eu quero saber de vocês quais foram realmente esses traços, esses sintomas que levaram a virar uma chavinha. Epa, eu preciso investigar o que tem aqui no meu filho. Uhum. Bom, o Felipe foi, assim, primeiro o PIG, né, que ele nasceu prematuro para a idade gestacional, igual o Heitor. Nasceu muito pequenininho, com baixo peso, teve muitos problemas na maternidade, né? E, inclusive, ele teve, assim, todo bebê quase tem, mas ele teve uma icterícia muito, muito forte, que demorou, assim, mais de mês para recuperar. Então, isso dava muita dificuldade para ele se alimentar, O Yuri teve dormir. Então, assim, os médicos sempre chegavam e falavam, não, isso é icterícia. Então, foi um processo muito longo para começar a suspeitar que ele teria algum distúrbio neurológico, né? E aí, o que mais chamou a atenção foi a falta de sono. Porque o Felipe, ele foi dormir por mais de 2 horas seguidas, numa noite, durante o dia, qualquer horário. Ele tinha mais de 2 anos de idade. Ele dormia apenas por 2 horas e acordava. Aí a sanidade da mãe vai por ralo. Aí é onde eu te falo. Eu levei 1 ano e meio para recuperar minha sanidade mental. Eu não queria mais, não quero mais filho. Sanidade mental e física também. Entendeu? Porque a gente emagrece, a gente não come, a gente não dorme. A Você preocupação para de viver para excessiva. você. Você não lembra que você existe mais. Se sendo mãe você já não lembra, imagina sendo mãe atípica. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Ontem eu estava no Instagram, num post de mães, aí alguém falou, mas por que vocês falam só de mãe atípica? Cara, porque só quando você está na pele de mãe atípica que você vai saber o que é. Exatamente. Não adianta você querer falar sobre maternidade típica se você não vive uma. Porque não tem como descrever, por mais que a gente fale. E assim, é uma sensação assim, meio que de vazio, né? Porque você tenta suprir as necessidades do seu filho. Eu me enxergo como mãe sendo a única pessoa que realmente compreende meu filho. E eu não estou colocando culpa nem acusando ninguém por não entender o meu filho. Mas eu realmente sei sobre os sentimentos dele, sobre o comportamento dele, sobre as manias, as estereotipias, a ecolalia que ele tem. Então, assim, e eu, às vezes, me vejo o tempo todo na necessidade de explicar isso para as pessoas. Porque, por mais que você fale, meu filho é um TDAH, meu filho é um autista, a gente sofre esse olhar de julgamento. Fase de explicar? Eu já passei da fase de explicar. Você não tem paciência mais, não? Não, eu não tenho mais. Não explico nem meu, nem dele. Já passei da fase. Não. Assim, joga no Google e olhe lá. Quando eu vejo que a pessoa está perguntando por realmente esse interesse, por informação, igual nós estamos aqui conversando, eu paro, eu explico, eu tenho a maior paciência. Agora, quando eu vejo que a pessoa está perguntando por crítica ou por sarcasmo, não, eu não tenho paciência. Ou às vezes tá com a curiosidade e você não tá no dia ali legal de querer falar. Não tem... Você está cansada. Você tá cansada. Eu falo essa questão porque eu tenho 25 anos, né? 25 anos que eu tive câncer. E aí, que levou a amputação e tudo mais. Aí sempre quando alguém me vê, gente, tem dia que eu não quero contar o que aconteceu. Eu só falo, foi moto. Deixa a você pessoa... tem que fuçar na ferida, tem dia que você não quer fuçar. Não, aí sabe, eu falei, gente, por que se eu falar que foi câncer? Ela, nossa, mas tão nova, aí se eu falar que eu amputei... Ai, tem dia que dá preguiça mesmo de contar. A minha maior preocupação, quando eu falo assim, que eu explico, é com o Felipe. Porque ele já está numa idade que ele já começa a compreender melhor as coisas, os diálogos, ele entende já quando o adulto ali está falando sobre ele, falando sobre o que ele tem, ele se sente exposto. Então, às vezes, eu explico para, tipo assim, não, é isso e acabou. Não vamos falar mais disso, porque é algo que incomoda. E quando a pessoa sabe que eles têm algo e tudo mais, começa a tratar eles meio que, tipo... Coitadinho. Nossa. Infelizmente... Essa era uma das coisas que eu sempre falei. Eu não quero raiva. que trate o Exatamente. Heitor diferente. Como ele coitado. é uma criança como outra qualquer. Aí, diferente... eu vou falar dos sintomas, porque o Heitor também tem alguns sintomas muito parecidos com o Felipe. Eu fui dormir com o Heitor depois de 3 anos. O Heitor acordava de 3 em 3 horas, seja de dia ou de noite. E mamava ou só... Quando era pequeno, só... Mamava,
Aí, assim, nós autistas, a gente tem um apego muito grande à rotina. Por ele ter nascido pequeno e baixo peso, a indicação da pediatra era que eu amamentasse ele de 3 em 3 horas para ele ganhar peso. Então, eu tive que seguir isso durante 1 ano, até ele chegar nos 4 quilos, que era o peso ideal para ele. Porque ele nasceu com 2, que era muito abaixo. Então, até 1 ano eu tive que ficar nessa lida aí de 3 em 3 horas dando mamar, seja de dia ou de noite. E ele acostumou com essa rotina de mamar de 3 em 3 horas. E para eu conseguir tirar essa rotina, foi muito difícil. Ele esgoelava, ele gritava. Eu morava em prédio, falava, o povo deve estar pensando que eu estou matando meu filho. E assim, quando eu tentava tirar, era muito difícil. Então, eu comprei curso, eu falava com terapeuta, eu fui em tudo quanto é profissional, falava com a pediatra. Não, eu era desesperada. Eu falava, gente, não tem ninguém que pode me ajudar, não tem lógica. E aí, ele não dormia a noite inteira. Eu estava acabada. Aí, ele teve um desenvolvimento motor adequado para a idade. Então, lá na caderneta da criança, todos aqueles gráficozinhos motor, ele preencheu tudo certinho, bonitinho. Nós consultávamos certinho, bonitinho. Só que meu filho foi uma criança que, com 1 ano, ele andou. Com 1 ano e meio, ele escalava o berço. Ele subia e descia, o que não é tão esperado para a idade. Se eu for observar outras crianças, não é esperado, já é uma coisa precoce. Ele não olhava nos olhos, ele não tinha contato fixo nos olhos, era por pouco tempo. O contato dele era mais comigo e com o pai no colo. Quando chegava outras pessoas da família, ele tinha mais interesse pelos objetos, pelos brinquedos, que pelas pessoas. Quando eu levava ele para brincar, tipo no parquinho, no parque, ele não se interessava pelas outras crianças. E aí eu fui observando isso, conforme o tempo foi passando. Quando a gente precisava passear na casa de alguém, quando ele já tinha entrado na introdução alimentar, ele não comia outra comida se não fosse a minha. Né? Tinha seletividade alimentar. Ele não comia outro tempero que não fosse o meu. Ele não comia se não fosse na vasilhinha que era dele. Então, é muito Ele não metódico. tomava o leite se não fosse naquela mamadeira dele. Uma vez a gente esqueceu a mamadeira, lascou. Então, assim, era muito, muito metódico, sabe? O sono, não dormia fora do berço, não dormia fora de outra coisa. Meu filho, por exemplo, eu comprei um carrinho. Meu sonho de mãe de menina era passear no parque com o menino, carrinho. empurrando carrinho. Nunca vivi esse sonho. Meu filho nunca ficou em carrinho. É tanto que com 6 meses eu vendi o carrinho. Gente, carrinho Então- é meio que uma desilusão. O Yuri também Então, tipo tá só assim, empulhando. o Heitor tinha vezes que eu ia andar com ele de carro, ele esgoelava o percurso inteirinho do carro, porque ele detestava ficar amarrado na cadeirinha. Então, assim, situações muito complicadas. Aí, quando ele começou a andar melhor, ele andou nas pontas dos pés. Andava muito na ponta dos pés. Tem Ele uma foi questão de enfileirar também, não tem? Tem, de enfileirar. Eu também tenho, que depois do diagnóstico dele eu fui observar. A gente organiza, né? Por exemplo, eu estou aqui observando ali seus quadros, eu iria enfileirar ali seus quadros pela ordem, Porque é um padrão, né? Você enxerga um padrão e você coloca num padrão. Então, ele enfileirava os brinquedos, os carrinhos. Só que eu tive dificuldade de perceber porque eu também sou igual. Então, para mim, o que ele fazia era normal, porque eu também faria igual. E hoje, aqui em Goiânia, quem tá com essa suspeita quer buscar uma ajuda pro filho, né? É pelo plano, tem pelo SUS, onde que cada um faz a terapia, como é que flui, onde que a gente consegue ir atrás para ter o diagnóstico? Ambos. Tem pelo SUS e também pelo particular, né? Pode falar nomes, porque fica, né, Pessoas informativo. indicam, porque eu não sei. Fica um informativo para quem Bom, tá pelo assistindo. SUS você agenda uma consulta com o pediatra e aí você fala os sintomas. 0800? Sim, isso. Pelo WhatsApp, né, também. Ou então você pode ir também naqueles... eles falam que são, tipo, conselhos que tem distribuído aí pela cidade, os pontos de atendimento. E aí você já leva essas questões pontuais para o pediatra e pede um acompanhamento. Comigo funcionou dessa forma. Aí ele é cadastrado, uma fila enorme, aguardando atendimento pela psicologia, né? Pela área de psicologia. E aí, quando você entra em contato com a psicóloga, você já fala e ela já levanta nas hipóteses diagnósticas e ela te encaminha para fazer o exame neuropsicológico, que tem que ser com um profissional que tenha formação em neuropsicologia, não pode ser um psicólogo apenas, né?
porque a diferença entre eles é que o neuropsicólogo, ele observa os comportamentos comparando com o crescimento, desenvolvimento cognitivo cerebral. Já o psicólogo, ele observa mais os padrões comportamentais. Então, por isso, ele não tem esse suporte de fazer o exame completo e eficiente, né? Então, lá na neuropsicóloga, no caso, é só particular. O SUS hoje não oferece esse exame. Acredito que não. São os testes que são aplicados. Isso. São testes hoje conhecidos já, reconhecidos mundialmente, que você Isso. faz. Então, a criança, a partir de 5 anos, já pode fazer esses testes. Adulto também faz. Eu passei pela avaliação neuropsicológica para fechar. Geralmente, são de 5 a 10 sessões. Isso. Pelo SUS, eu não sei se tem. Não tem. A gente infelizmente. tem, eu fiz pela Unimed na época, sei que tem particular também. Então, nessa avaliação neuropsicológica, a cada sessão é aplicado um teste em você. Esses testes avaliam tanto as suas habilidades sociais, comportamentais, de comunicação, e são testes reconhecidos e testados mundialmente. Isso. Então, tem comprovação científica, não tem nada E de... eles são voltados para a queixa. Ou seja, se você chega lá queixando só de distúrbio de atenção, dificuldade, hiperfoco, tem os testes específicos que o neuropsicólogo, na sua competência, vai destinar. Você não faz todos os testes. Um teste não é um só para todas as pessoas. Então, se o por isso que é importante a anamnese. Que na anamnese você conversa, expõe suas queixas e acaba que ali já começa uma avaliação por parte do profissional que vai levantar suspeitas junto com o que você está falando. Então, aí ele vai direcionar os testes e vai descobrir, de fato, qual transtorno você tem. Então, por exemplo, Felipe, ele fez já 2 testes. O primeiro que ele fez para o TDAH foi só voltado para o TDAH. Por isso que houve essa falha aí no momento que ele foi para neuropediatra, porque ali só tem testes voltados mesmo para o transtorno de hiperatividade e atenção. E aí, como a gente tem a suspeita do TEA, ela falou, vamos refazer, apesar de que não estava no tempo vigente, porque esses testes, esse exame vale aí por tempo indeterminado, mas no caso dele, para o TDAH, não precisaria de repetir, né? E aí ela pediu para refazer por conta de colocar os testes do transtorno do espectro autista para ver se realmente vai dar positivo ou negativo. Então, ele, no caso, foi para uma neuropsicóloga encaminhada pelo SUS, porém ela é particular, ela faz um preço social para as mães, né, que estão em busca aí do diagnóstico, que vem do SUS, porque o teste hoje também é uma coisa muito inacessível, pelo menos ao meu ver, né, tá muito... Pode falar preços? Pode. Mais ou menos a média é a partir de R$ 1.700. Mas só que, Um que teste. acontece? Não, o teste todo. Porque Sim, mas ele vai de as 5 a 10 10 sessões. Se Isso. você for pensar assim, que o valor da sessão de um neuropsicólogo é entre R$ 170, não está tão Não tá. fora, né? Mas aí hoje a gente tem médicos, pediatras, se for voltado para criança, e neurologistas que estão habilitados, tem algumas certificações hoje que habilitam esses médicos a aplicarem esses testes. Porque o que acontece? Você pode até procurar um neuropsicólogo para você já ir fazer o teste direto, mas só quem dá o laudo é o médico com CRM e RQE. Isso, Que o laudo não tem emite. que ser ou um neurologista, ou um pediatra, ou um psiquiatra. Então, se você for direto num médico que tem essa especialização, esse conhecimento, É mais caro. é mais fácil, digamos assim. Você já vai num profissional assertivo. Hoje a gente tem alguns já que fazem isso. O meu caminho foi um pouco diferente. Com o Heitor, eu já fui no neuropediatra aqui de Goiânia, Dr. Eduardo Moreira. E aí o Dr. Eduardo Moreira, ele tem essa habilitação, ele mesmo fez as avaliações do Heitor e fez o diagnóstico. Então, pela idade, que o Heitor foi com 2 anos e 7 meses, não tinha como aplicar nenhum outro teste. Então, ele mesmo fez a avaliação em consultório. Já eu fui na doutora Rociane Gaioso, aqui em Goiânia também, e ela me encaminhou para avaliação neuropsicológica. Aí eu fiz na clínica da Unimed. Só que aí, diferente do seu filho, eu cheguei lá na clínica, a psicóloga falou, não, eu vou te aplicar todos os testes, porque a gente já descarta outras hipóteses. A gente descarta hipóteses de personalidade, de TDAH e tudo mais. Porque eu, até então, tinha o diagnóstico de transtorno bipolar de humor. Como eu tive muita depressão e era muito diferente,
os psiquiatras que eu passei achavam que eu era bipolar. Só que, para mim, também chegou um momento que não fazia sentido, porque eu fiquei muitos anos sem medicação. E aí, nos últimos anos, eu acompanhei com a psiquiatra e ela até duvidou do meu diagnóstico. Eu falei, não, doutora, eu não estou mentindo, eu trago para a senhora. Ela falou, Miriam, porque não tem bipolar que vive sem medicação, sem lítio. Vamos ver se isso é... Vamos analisar, né? Aí, quando veio o diagnóstico do Heitor, ela falou, não, Miriam, então faz sentido você buscar. Aí foi onde eu conheci a doutora Rociane, que é especialista, neurologista, especialista em autismo e TDAH, e ela falou, não, vamos fazer sua avaliação, porque você vai ter um mapa da sua vida inteira, Miriam. Porque na avaliação neuropsicológica, você entende ali suas habilidades, suas dificuldades. Então, quando eu fiz, a gente avaliou tanto as habilidades de comunicação, de sociabilidade, de TDAH, do autismo, e aí fechou para autismo e para altas habilidades. E aí veio. Aí a doutora Rociane, sim, fez o laudo. Porque a neuropsicóloga, ela faz o laudo, mas aqui lá não tem validade legal. O que tem validade legal é o feito pela médica, que tem o CRM. Sim, aí vem o relatório, tudo certinho, né? De acordo com aí, o outra teste, coisa ela faz o relatório. importante. E aí você pode, no caso, já ir buscar, né, seus direitos, quem desejar. E também a questão de realmente poder apresentar, por exemplo, numa escola, apresentar onde você for, no seu trabalho. E uma dúvida... Nossa, esse programa tá, tipo assim, vocês falando, tá maravilhoso, eu tô super captando uma dúvida. Em relação àquele cordão, né? Porque acaba que não é algo visível. O autismo, o TDAH, eles entram na categoria PCD. Como é que é para adquirir aquele cordão? Como é que funciona? Eu sei que tem, você falou de ir atrás de alguns direitos, eu sei que tem o BPC, LOAS e desconto para carro, né? PCD. Mas como é que funciona essa questão, assim, por não ser visível? Tem direito a cartão, de vaga, preferencial? Como é que é? Porque a gente vai em alguns lugares, tem o símbolo, né? Deixa eu só falar uma coisa antes que a gente esqueça. Para qualquer diagnóstico, né, seja do autismo ou do TDAH, ele precisa trazer um prejuízo. A gente vai atrás do diagnóstico porque há um prejuízo, seja para o filho da gente ou para a gente, né, no meu caso. Então, por exemplo, assim, depois do diagnóstico dos nossos filhos, a gente consegue compreendê-los melhor para poder ajudar, direcionar na terapia, e a maternidade da gente vai facilitando, busca de entendimento, né? Não é uma busca só por direitos civis. Isso, que né? é uma coisa que, infelizmente, tem uma confusão aí na sociedade. Tá indo atrás de diagnóstico porque quer tal coisa, quer benefício. Gente, não é bem assim. Como se o benefício fosse... O valor ia ser... Inclusive, o benefício, para começar, não vale, né? Hoje, nenhum o único transtorno. benefício que eu tenho é a vaga preferencial. O único benefício que eu tenho. Mas por quê? Eu vou explicar da vaga preferencial. Porque muita gente questiona, né? Porque o autismo é uma deficiência invisível. As pessoas não veem. Muitas vezes você pode estar num shopping, que é um lugar cheio de estímulo, cheio de barulho, porque alguns autistas têm dificuldade com barulho, sensoriais, né? O barulho incomoda, a luz do shopping incomoda, a quantidade de pessoas incomoda. E chega um momento que a gente não aguenta mais ficar, a gente precisa ir embora rápido. Se você põe seu carro longe, até você chegar no seu carro, você já deu uma crise. E da mesma forma a criança. Imagina a mãe que tem que carregar a criança pequena, a mãe que tem que carregar o filho que já está grande, dando uma crise. Então, quanto mais próximo estiver da saída o seu carro, é melhor para você se deslocar. Então, a questão da vaga facilita por isso. Então, hoje, a maioria das prefeituras tem essa solicitação pelo próprio site da prefeitura. Você consegue ali, com o laudo, com os documentos da criança, fazer a solicitação do cartão de estacionamento para a vaga preferencial. Para TDAH, infelizmente, não tem esse direito de vaga preferencial ainda. Inclusive, em relação aos cordões, existem cordões diferentes para esse tipo de transtorno. Como o Felipe ainda está só diagnosticado com TDAH, ele tem um cordão, que é o cordão de transtorno de doenças ocultas, que é um cordãozinho verde com um monte de girassol. E já o autista, ele tem um cordãozinho colorido, que são peças de quebra-cabeça, né? Então, assim, não é que o autista tenha mais direito que o TDAH, mas ainda está em trâmite na justiça essas diferenças. Então, por exemplo, você não vai encontrar uma vaga especial para quem tem TDAH. Ou para quem tem um transtorno bipolar, ou um burnout, ou borderline, não tem ainda vagas específicas, como para o autista tem já. O autista, você encontra vagas, inclusive por lei, que os estabelecimentos, acima de não sei quantas vagas, precisam destinar um número correto de vagas para autistas, gestantes e PCDs. Falando dessa questão de vaga,
A gente comentou no off, né? Mas eu quero trazer que você é PCD e não é visível. Exatamente. Só pra gente abrir como é que você lida com isso, porque às vezes passa constrangimento, né? De Aham. estar no seu direito, pôr o cartão e alguém falar Então, algo. inclusive, assim, eu queria até abrir um parênteses em relação a isso, porque, igual eu estava comentando no off com vocês, eu fui criada de uma forma que eu fui ensinada a não acreditar que eu era PCD. Então, assim, não é que meus pais não aceitavam ou que eu sofria algum preconceito dentro de casa, mas eu acredito que por falta de instrução, aquele tempo as coisas eram um pouco mais, assim, demoradas, a gente não tinha acesso à informação, às Tinha aquela coisas. questão de achar que deficiente era só quando era algo muito Exatamente, deficiente naquela época era vista como pessoa incapaz, antigamente usava até o termo debilóide, que Nossa, né? Então, assim, Tem problema. exatamente, totalmente dependente, que, né, não vai conseguir fazer nada, não vai ser ninguém. PCD era um ninguém. Então, e isso me incomodou muito durante a minha infância, minha juventude, minha adolescência. Como eu fui criada assim, eu sempre buscava esconder, que eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo de sofrer preconceito, eu não sabia lidar, não fui preparada para me aceitar e lidar com esse preconceito, que eu passei por diversas vezes, inclusive, e eu não soube lidar. E aí, com o meu filho vindo dessa forma, eu falei, gente, eu acho que é até um destino, né? Realmente, E assim, agora, né? é para escrever uma história mesmo, porque com meu filho vai ser diferente. Não é que eu vou colocar a boca no trombone e falar, meu filho é deficiente, meu filho é PCD, que todo mundo respeita. Mas eu vou falar, eu vou ensiná-lo, eu vou conscientizá-lo de que ele E não sim, é uma vergonha. e não é uma vergonha, não é falta de caráter, ele não é menor do que ninguém por conta disso, muito pelo contrário, isso é uma característica que o torna ainda mais único e que, acima de tudo, antes dele ser autista, antes dele ser TDAH, antes de ser um cadeirante, antes de ser uma pessoa como eu, que tem uma monoparesia, somos indivíduos, somos pessoas, sabe? Cheias de sentimento, pessoas que têm sonhos, pessoas que idealizam também suas vidas como qualquer um. Então, nós temos esses direitos também, como qualquer pessoa. E aí é muito importante que ela fala em relação a isso, porque hoje a gente está vivendo uma era de diagnóstico muito grande. Justamente por antigamente parecia ser tão escondido, hoje já está muito assim visível. Hoje, com as mídias, com todo mundo tendo acesso, tendo voz, né, para a sociedade, então vem se discutindo muito isso e vem aumentando muito o número de casos. E sim, gente, a gente vive numa sociedade onde tem pessoas que vão buscar somente interesses civis, que é questão de ganhar uma mesada, questão de ter uma vaga, questão de, enfim, um respeito imposto, e tem pessoas que, como eu, né, como a Miriam, que buscam isso na tentativa de trazer uma equidade social, de realmente falar, olha, são pessoas como qualquer outra. E eu acho que o maior é buscar qualidade de vida tanto para a gente, para mim enquanto pessoa autista, para mim enquanto mãe, né, para nós enquanto mães e para os nossos filhos. Porque eu acredito que, assim, diferente de mim, meu filho agora está tendo uma oportunidade que eu não tive. Ele se compreende. Ele hoje tem 5 anos, ele faz psicóloga, ABA, né, que é voltada para o comportamento, voltada para o autismo, desde os 2 anos e 7 meses. Então, hoje, tem dia que ele fala assim, mamãe, eu tô nervoso, mamãe, eu tô ansioso, preciso fazer tal coisa para aliviar. Então, ele já sabe como que ele está se sentindo e qual que é a estratégia que ele vai utilizar. Por que isso é importante? Porque o dia que chegar lá na escola, que ele passar por uma situação conflitante, que ele precisar usar uma estratégia para ele se regular, ele vai conseguir. O dia que ele crescer, estiver lá no mercado de trabalho, passar por alguma coisa conflitante, ele vai conseguir se regular. Ele vai conseguir se compreender. Então, muitas vezes, a gente vê aí famílias que negam o diagnóstico dos filhos, mas estão pensando apenas em si, Exatamente. não estão pensando na criança. Então, assim, eu não passei pela fase da negação.
Acho que, assim, pela minha trajetória, né, por eu ser uma pessoa que sempre gostei de estudar, de ler e tudo, então eu sempre, na hora que veio o diagnóstico, graças a Deus, achei resposta. Um alívio. Fez sentido, graças a Deus ajuda. Mas, assim, eu hoje vejo que a qualidade de vida do meu filho melhorou muito. E a minha, como mãe, antes eu não conseguia ir na igreja com ele. Ontem, por exemplo, a gente foi à missa. Meu filho assistiu a missa do início ao fim, sentado no meu colo. Foi a primeira vez, ele fez 5 anos agora. A primeira vez que eu fui na igreja com meu filho, ele tinha 3 anos, ele correu a missa do início ao fim. Todo mundo na igreja conheceu ele. Então, tipo assim, ontem, aos 5 anos, meu filho assistiu a missa sentado no colo do início ao fim, isso é uma vitória. Eu Então, acho assim, que são isso que é um pequenas desafio na nossa coisas. maternidade, porque, assim, a gente quer... Eu não sei se você compartilha dessa ideia, mas a minha prioridade hoje, em relação ao diagnóstico do meu filho, é tornar ele um adulto capaz, Funcional, funcional. né? Sim, funcional. Porque, assim, quanto mais você conscientiza o indivíduo, mais ele tem conhecimento do que ele é. Né? Inclusive, como psicanalista, eu falo que a terapia é um autoconhecimento. Com certeza. Então, você trazendo esse conhecimento para uma criança que ainda está ali na fase de descobertas, que está realmente se tornando um adulto, para ela entender, não, eu sou, esses são os meus limites, esses são os meus propósitos, isso vai ficar muito mais assim fácil, assertivo para ele na vida dele adulta, porque ele não vai ter a mãe para sempre do lado. A gente, infelizmente, não é eterna. A lei da né? vida. E essa Exatamente. é a maior preocupação, né, das E é a mães nossa atípicas. maior preocupação. A gente ainda, né, e aí não vamos desmerecer outras mães, o meu filho é nível 1 hoje, o seu provavelmente talvez seja 1, 2, mas a maior preocupação das mães atípicas é, e aí, o dia que eu morrer, quem que vai cuidar? Como que vai ser? E, assim, tá quase chegando já ao fim, tá fluindo muito bem, mas, assim, pra gente encerrar, um recado, assim, uma mensagem. Entrou bem nessa parte, assim, tipo, não somos eternas, né? Vocês estão moldando o filho de vocês para eles serem adultos funcionais, para eles se aceitarem, né? Conseguir lidar com o preconceito, porque seria uma bênção que não existisse. Mas a gente sabe que, infelizmente, existe. Então, não vamos tampar o sol com a peneira, vamos, né, criá-los para eles conseguirem lidar com essa situação. Qual o recado que vocês têm para as mães que estão passando, às vezes, por uma suspeita, né, um diagnóstico, já tem um diagnóstico feito? Qual que é, assim, quem está iniciando nisso? Ou, às vezes, até aquela mãe que está já nesse processo de cuidar do seu filho, mas ainda não conseguiu ter essa maturidade, que eu vejo vocês muito madura diante do assunto, de lidar. Tipo assim, olha, é difícil, mas calma aí que... Eu diria, em primeiro lugar, viva o seu luto, porque é normal a gente ficar, por mais que você espere, que igual eu esperava do meu filho, o diagnóstico. Eu espero, inclusive, e eu tô, assim, quase certeza que ele tem o TEA, né? Mãe sabe, né? Sabe, Confie mãe na sua sabe. intuição, mãe. Exatamente. Então, viva o seu luto. Não escute o julgamento das pessoas. Ah, mas todo mundo tem. Ah, mas isso passa. Viva o seu luto, respeite o seu momento, entenda o seu filho, né? E corre atrás do que acha que é melhor para ele, que é só a mãe que sabe o que é melhor para o filho, só a mãe que entende. E divulgue. Eu falo assim, ó, gente, divulga. A melhor forma da gente aprender é a fala, é a comunicação. Hoje eu aprendi tanto com a Miriam aqui, em tão pouco tempo, aprendi com você. Então, assim, não guarde para você esse sentimento de negação ou esse sentimento de dúvida, de incerteza, porque a gente vive uma onda de muitas incertezas, né? A gente, quando recebe um diagnóstico, e agora? O que eu preciso de fazer, né? Então, converse, vai atrás. Não tenha vergonha de expor, de perguntar. E, principalmente, valorize o seu filho. Valorize de tal ponto que ele vai entender que ele também consegue se valorizar. Ensine a ele ter orgulho dele mesmo. O primeiro orgulho que a gente tem que sentir é de nós mesmos, né? E depois para buscar o orgulho, a satisfação de outras pessoas. Então, assim, as mães que hoje têm vergonha ou por algum motivo que não assumem que seus filhos têm algum transtorno, não gostam de falar sobre isso, eu aconselharia de, no caso, conversar mais sobre isso, procurar entender e
receber, que é uma dádiva. É uma dádiva. Filho é dádiva, não importa como ele vem, em que momento ele vem, em qual contexto ele vem. Ele é a sua dádiva, ele vai te ensinar muito mais do que você vai ensinar para ele. Ele vai te transformar, vai te melhorar como ser humano. Então, é esse o recado. Ame incondicionalmente, né? Que desfrute, desabroche esse amor incondicional, que é esse amor materno, e viva esse amor com seu filho. Podemos chorar, eu já disse tudo. Gente, eu vou deixar então as redes sociais de um médico que me ajudou muito quando eu descobri o autismo do Heitor. Dr. Tiago Castro. É Tiago com TH. Dr. Tiago Castro é um pediatra no Brasil que ele oferece direto, ele faz aulões gratuitos. Eu fiz todos os cursos gratuitos dele para mães, tem os pagos. Mas foi com ele que eu aprendi as primeiras coisas para poder ajudar meu filho na seletividade, nos estímulos em casa, a compreender o autismo ali no primeiro momento, assim, naquele momento de que, nossa, recebi o diagnóstico, ninguém acredita, porque quando o diagnóstico veio, na hipótese, né, a gente ficou 3 meses na hipótese, só eu que acreditava, o pai negava, enfim. Eu já saí do consultório acreditando com os telefones dos lugares que eu tinha que ligar para marcar, e para mim foi, não, é isso, vamos agir. Preciso fazer alguma coisa pelo meu filho, mas eu fui atrás de informação. Então, assim, confie na sua intuição. A gente que é mãe, a gente sabe. Então, confie na sua intuição, faça pelo seu filho, não dê ouvido para os outros, porque, assim, o que mais vai ter é gente palpitando. E na hora de te ajudar, de vir te ajudar a levar na terapia, de vir ficar com o seu filho um pouquinho para você dormir, para você descansar um pouco, ninguém vem. Mas confie na sua intuição, porque mãe sabe, faça pelo seu filho. Tenha orgulho da mãe que você é, tenha orgulho do seu filho. Hoje, eu tenho o maior orgulho de ver meu filho falar. O Heitor saiu de 2 anos e 7 meses para 5 anos, sendo uma criança que fala. Hoje, ele está de alta da fonoaudióloga, porque ele fala, tem uma comunicação muito bem estabelecida. E ele fala com muito orgulho, eu sou autista. Eu e minha mãe somos autistas. E quando eu falei para ele que a mamãe também era autista, eu pude ver o orgulho no olho dele. Porque a gente tá de igual para igual. Somos exemplos, Somos exemplos para os nossos filhos. Então, se a gente fala dos nossos filhos sem vergonha, sem medo do julgamento, a gente empodera os nossos filhos para a sociedade. Então, é através da nossa criação, da nossa maternidade, que a gente vai criar crianças e futuramente adultos saudáveis emocionalmente para enfrentar o que vai vir. Porque pode vir a pessoa falar o que for para o seu filho, mas se a mãe acredita nele, não tem quem derruba emocionado essa pessoa. A base, né? Exatamente. A base. Nós somos a base deles. Somos. Nas redes sociais de vocês compartilham sobre o tema? Como que funciona? Eu compartilho. Quando eu recebi o diagnóstico, na época eu era casada, né? Hoje eu tô... Ai, palavra horrorosa. Hoje eu sou mãe solo, que é a palavra divorciada horrorosa. O pai do meu filho, né, falava assim, você vai compartilhar pra quê? Eu falava, porque autista é quem eu sou, pra que eu vou ter vergonha de esconder quem eu sou? Não vou mudar em nada, vou continuar sendo. Então, lá na minha bio tem lá, mulher autista, mãe atípica, compartilho, porque além do meu empreendedorismo, eu também compartilho as coisas do meu dia a dia, porque impacta em quem eu sou. Exatamente. Então, compartilho. Quem quiser me acompanhar é @mirialira. Aí eu tenho o YouTube também, que tem um podcast lá que eu conto, né, como que foi a minha descoberta da neurodiversidade. Se tiver, de repente, alguma mãe, porque geralmente, como o autismo é hereditário, às vezes a mãe ou o pai está dentro do espectro, quer saber o caminho que eu percorri, tem lá como que foi a avaliação neuropsicológica. E eu compartilho também do Heitor. Então, eu conto. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Hoje eu assumo. Antes eu tinha vergonha das minhas dificuldades, tinha vergonha de admitir algumas coisas do Heitor. O Heitor eu não exponho tanto ele, porque é a vida dele. Quando ele crescer, ele vai escolher o que ele quer que expõe. Mas eu exponho algumas coisas. Claro que com zelo, porque a gente nunca sabe quem está do outro lado. Sim. Mas eu exponho. Deixa a sua também, né? Até pelo seu trabalho profissional, divulga também. Isso, eu tenho um perfil, né, voltado para a área da psicanálise. Lá eu compartilho diversos assuntos sobre como que funciona a psicanálise, né, qual é a origem, qual que é o propósito, como que a pessoa pode melhorar. E é um perfil, assim, que trata muito a autoajuda e também busca, né, auxiliar as pessoas nesse processo de se reconhecerem e passarem tranquilamente, né, de maneira mais eficiente, de maneira mais pacífica,
pelos traumas que todos nós temos, independente das nossas condições, a gente passa, né, por alguns traumas. Então, quem quiser me seguir, o meu Instagram é @VivianAMFE. AM de Amanda e FE de Felipe. Aí é Vivian com N, AMFE. Perfeito. Tá bom? Gente, muito obrigada pelo tempinho de vocês para falar. Vai ser um episódio muito importante. Enquanto vocês falavam, eu já estava imaginando em cada fala, cada corte legal que vai dar para fazer, porque teve muito a agregar, muito importante. Muito obrigada de coração. Vocês são incríveis. Vocês são umas mães, vou meter um palavrão foda. Obrigada pelo convite. A gente nem agradeceu no início, eu queria até ter agradecido. Gente, aí eu no que momento de agradeço. apresentar. Hoje foi um podcast no qual eu quase não falei, mas foi muito rico. Porque cada palavra que vocês falavam, cara, se pra mim tá sendo tão enriquecedor, né? Pensa pra quem tá de lá, a mãe, a família do outro lado da câmera. Foi muito importante esse episódio. Parabéns pela iniciativa de trazer esse assunto que é muito importante. Necessário. Acho que a gente trouxe o que a gente gostaria de ter ouvido na época, né? Que a gente estava nas suspeitas, nas investigações. Eu acho que quando a gente tem um local de fala, que a gente pode trazer outras histórias, a gente tem que ampliar o leque, né? Sim. Eu já falei muito sobre PCD, né? Pessoas com deficiência, que é o meu caso, né? O que eu vivo. Mas eu falei, cara, tem muita coisa para eu abrir aqui. E sendo mãe, a gente é mãe de literalmente de todo tipo de gente. Cada mãe vai ter um perfil de filho. Então, olha como a gente amplo muda o olhar, né? enriquecedor trazer mães de diferentes, com outras vivências. Então, muito obrigada. Obrigada. E é isso, gente. Valeu. Obrigada, né? Foi ótimo. Obrigada, tá, Miriam, também. Obrigada pela sua partilha. foi bom te conhecer. As A histórias gente tão troca, parecidas, né? Já vamos sair. E eu pedi para daqui. divulgar o perfil também, porque quem tá aí assistindo e tudo, entra no perfil dela, a gente troca uma ideia com elas, que eu tenho certeza Sim. que elas têm muito aí para enriquecer a vida de vocês com conteúdo, informação. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. É isso. Beijo, gente. Na vão a gente compra. Como